Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, vocês estão me escutando bem? Ah lá, Rodrigo. Oi, boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, tudo bem sim, e você? Tudo jóia. Eu tô com um aparato aqui que o César falou para eu colocar e eu não, eu não sei se estava funcionando direito, eu estava pedindo para o pessoal me dizer se estava ouvindo bem o que eu estou falando. Eu tô ouvindo super bem, você me ouve bem também? Ouço também, ouço também. Maravilha. Eu, Que bom, Rodrigo, que bom que a gente está aqui na live para falar sobre esse assunto tão importante, né? sim, sim, com certeza. Para mim é uma felicidade muito grande poder estar aqui falando. Professor Júlio, fala professor, tudo bom? Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante de saber. Tem coisa nova, hein, Juliana? Tem bastante coisa que. Tem coisa nova. Mas antes eu queria fazer uma propaganda rapidinho da escola. Então, o Colégio Astúrias está com as matrículas abertas, agora para 2025, para os anos de pré-1, 4 anos, pré-2, 5 anos, primeiro ano, 6 anos e segundo ano, 7 anos. Tá? Lá na escola, os benefícios, né, para quem se matricular agora, isenção da taxa de matrícula, congelamento da mensalidade por 2 anos, 2025 e 2026, e fora as coisas que a gente oferta lá, né? Que é latim, música, aquele espaço enorme que nós estamos no seminário, né? Seminário Nossa Senhora de Fátima, aqui em Mojimirim, um local maravilhoso, onde a criança tem a oportunidade de estar em contato com natureza, com bichinhos, muito espaço para brincar, enfim. Fora a equipe de professores que a gente tem, que é muito boa mesmo. Bom, Rodrigo, vamos lá, vamos começar. Vou te apresentar, né? Professor, mestre Rodrigo Fracaroli, é assim que fala mesmo, né? Professor, professor em gestão empresarial e gestão de produção. Você é professor de gestão empresarial e gestão de produção, mas é multitarefa, né? Porque foi roteirista de três documentários no Brasil Paralelo. A Face Oculta, do Feminismo, A Crise dos Três Poderes e o Especial de Natal 2022. Fala um pouquinho sobre você, esse é o teu trabalho, por favor. Bom, falo sim, Juliana. Antes, só quero lembrar que duas vagas já são minhas, né? Uma vaga da Ana Laura e uma vaga da Alice, então já tá. Verdade. Já estamos na escola já. E, bom, minhas experiências são meio estranhas, meio diferentes do normal, porque eu tenho duas formações, né? Eu sou formado tanto em engenharia de produção, quanto em artes cênicas. Então eu acabo conseguindo unir assim, dois mundos que parecem ser muito diferentes, distintos entre si, mas Verdade. eles são bastante complementares, na verdade. Então eu acabo conseguindo enxergar a engenharia por um olhar que poucos engenheiros conseguem, e as artes por um olhar que poucos artistas conseguem, né? Então é uma situação assim, bem única. Verdade, porque geralmente quem vai para arte é porque não gosta de fazer cálculo, né? É E bem por você aí. então tem as duas formações. Puxa, bacana. Bom, então vamos iniciar nossa live, que o tema é sobre o feminismo, né? Feminismo na sociedade, feminismo nas escolas, que é um mal que assola nossa sociedade e está entrando nas nossas famílias. Então, a importância de nós conhecermos este assunto é justamente para a gente poder blindar o máximo possível as nossas crianças desse mal, né? E quando elas tiverem a idade de entender, conseguir se esquivar de tudo isso que a gente está vendo aí hoje neste mundo, né? Então, vou começar a fazer, né? Começar a fazer as perguntas. Uma das coisas que esse assunto me chama muita atenção, porque eu sou idealizadora da escola, né? Um dos, né, idealizadores da escola. Sou mãe, né, de 4 filhos, 3 meninos e uma menina, e também fui professora por muitos anos. E na época que eu fui professora, que eu estive dentro das escolas, né, já dei aula em várias escolas aqui em Mogi, Mogi Guaçu, Jaguariúna, Olambra, acho que Itapira também.
assim, é uma coisa que é devastador o que está acontecendo. Então, também foi por conta disso, né, que a gente idealizou essa escola, o Colégio Astúrias. Então, vamos lá. O que você poderia nos dar uma visão geral do assunto para a gente discutir hoje? Bom, o que eu desenhei, né, para a gente falar hoje foi o seguinte: eu quero começar apresentando para todo mundo qual foi o princípio, né, qual é a origem do feminismo, e é uma origem bastante curiosa, né, que talvez algumas pessoas tenham alguma noção disso, algumas nenhum, mas o feminismo tem muito a ver com Frankenstein, né? Isso já é uma coisa que vai assustar algumas pessoas. Depois, então, eu quero falar um pouquinho sobre a história do Frankenstein. Eu quero argumentar a favor disso, né, para que todo mundo saia daqui entendendo o porquê de eu poder falar isso. E depois eu quero falar um pouquinho sobre as 3 ondas do feminismo, os 3 momentos históricos mais importantes. Eu quero falar um pouquinho sobre as principais autoras, né, o que elas pensavam, o que elas estavam propondo para o movimento. É mais ou menos por aí. É isso que eu tenho em mente para falar hoje. E claro, o tempo todo, eu acho que dá para a gente pincelar algumas coisas que são visíveis e perceptíveis hoje em dia. E foi isso que você falou. A gente vive em constantes ataques feministas e pouca gente percebe isso, porque a gente, desde pequenininho, a gente está tão acostumado com essa ideia que a gente acaba vivendo isso sem ter muita noção, né, de que a gente está sendo manipulado. Então é mais um desvendar de olhos mesmo, sabe? É muito bom que as pessoas saibam disso, porque até uma questão assim bem particular minha, sabe? Eu tenho muitos amigos, muitas pessoas próximas e muito queridas, que elas são aquelas pessoas que são ditas protegidas pelo feminismo, sabe? Mas conhecendo o pouquinho que eu vou falar mais aqui sobre o feminismo para todos vocês, vocês já vão entender que elas não são protegidas, elas são manipuladas, elas são usadas por um movimento que é muito maior e que é muito terrível, né? Então, você falou, Juliana, no comecinho que é um movimento terrível, que é uma coisa assim que nos ataca e talvez as pessoas não tenham essa noção ainda. Mas eu quero deixar claro que vocês vão sair daqui com essa noção do quão perverso é esse movimento. Tá? Eu tenho, pelo menos, planejado isso. Vai me ajudando, tá, Juliana? Me pergunta. Tá, claro, claro. Que bom, que bom. É importante, né, o conhecimento dos assuntos, né? Aliás, eu queria fazer dessa live hoje, né, lives recorrentes, né, sobre vários assuntos que vai nos ajudar a blindar as nossas famílias, que vai nos formar, que vai nos capacitar para ser pais, mães, educadores cada vez melhores. Bom, eu fiquei muito curiosa em relação a essa relação entre Frankenstein e feminismo. Não parece que é uma coisa muito próxima, não. Parece bem distante, por sinal. O que seria isso, por gentileza? Olha, parece muito distante, mas não é. Não é nada distante. Essa tese a gente desenvolveu lá dentro da Brasil Paralelo, tá bom? Então, grandes nomes junto ali no desenvolvimento dessa tese. Então, eu estou aqui junto com o Guilherme Freire, que foi o diretor, né, do documentário. Nossa. Eu estou junto com a Mariana, que foi a outra roteirista. Toda uma equipe muito séria, muito capacitada, lendo todos os livros feministas, né, fazendo os cruzamentos e tal, e entendendo o que é o tal feminismo. E a conclusão que a gente chega é que a gente pode resumir o feminismo numa simples frase, que é a busca pela superação da natureza humana. Ponto final. Tá? O feminismo busca superar a natureza humana. Tá? E onde que o Frankenstein vai entrar nessa história? Né, o Frankenstein é outra coisa que a gente acha que a gente conhece, mas a gente não conhece tão bem assim. Né? O Frankenstein não é o monstrão verde do gibi da Mônica. Ele não é... Ele não Até é nem, fofinho, né? Não é fofinho, não é nada fofinho. Ele é um monstro. O Frankenstein, o nome Frankenstein, na verdade, não é nem do monstro. É do cientista que criou o monstro. Então, aquele monstro verde que a gente vê, que é feito por pedaços de corpos e tudo mais, ele nem tem nome. Na verdade, o livro
né, que originou essa história toda, ele é de 1818. É um livro bem antigo. E ele não... Ele fala de um cientista, que é o Victor Frankenstein, que ele era muito movido por alguma coisa que estava acontecendo naquela época, que era a descoberta da eletricidade. Olha que curioso. Os cientistas eles estavam tentando manipular a eletricidade e eles acabaram percebendo que alguns impulsos elétricos eram capazes de fazer corpos se movimentarem, cadáveres, né, músculos se movimentarem. Então, dali surge uma esperança interessante nas pessoas. Será que a gente consegue superar a morte? Né, superar a natureza humana? A gente começa a investigar isso com nesse momento histórico. E no Frankenstein, né, o Victor Frankenstein, que é o personagem principal da história, ele é um cientista que está fissurado por isso. Então ele vai para a universidade decidido a compreender como fazer com que os corpos mortos retornem à vida. Então ele se isola totalmente, ele deixa de falar com a família dele, ele deixa de falar com os amigos, ele fica fissurado naquilo, juntando pedaços de bicho, corpos de humanos, corpos de bicho, animais, porco. É bem nojento, assim. A descrição do livro é que o lugar era terrível, era fedido, era um lugar bem nojento, né? E ele fica lá dias e dias atrás dessa busca dele de fazer os corpos retornarem à vida, e no final das contas ele consegue. No final das contas ele consegue, ele faz esse monstro que é constituído, né, por partes humanas. Então ele usa uma perna de uma pessoa que era muito forte, ele usa um braço, ele usa as melhores partes dos humanos. Então ele consegue criar uma pessoa muito forte, muito grande, né, muito robusta. E na hora que essa coisa cria vida, imediatamente o Victor Frankenstein ele se arrepende do fundo da alma dele do que ele fez. Ele se arrepende, ele vê que aquilo é muito feio, que aquilo é muito terrível, então ele foge e deixa a criatura sozinha. Aí a criatura, no livro, a autora ela faz questão de falar um ponto que é engraçado hoje em dia a gente pensar. Ela fala que a criatura nasce dócil e vegetariana. Quer dizer, não tem como essa criatura fazer nada de errado para alguém. Né? Olha que descrição. Vegetariano não faz mal para ninguém. Bem por aí. A gente vai entendendo várias narrativas se cruzando. De verdade. Mas nessa aqui, o monstro é dócil, é vegetariano, e ele está tentando entender o que é o mundo, porque ele é como se fosse um recém-nascido. Ele foi criado do nada e ele não entende nada. Então ele vê um grupo de humanos ali, ele não se reconhece e tal, ele vai tentar falar com eles, vai tentar se comunicar de alguma forma, né? Ele não sabe falar, e a feiura dele faz com que as pessoas agridam ele. As pessoas batem nele com um pedaço de pau, tentam tacar fogo nele. Então ele começa a ficar assustado e começa a fugir. Até que ele encontra uma casa, uma casinhola, em que ele pode se esconder. E nessa casinhola tem uma frestinha, onde ele consegue enxergar lá dentro da casa uma família convivendo. Isso é muito interessante, porque nessa família tem um rapaz que tem uma namorada estrangeira. Se não me falha a memória, ela é árabe. Então ela vai para a casa desse namorado dela com frequência para aprender a língua. Olha que engraçado. E ele aproveita. Ele aproveita e vai aprendendo a língua junto. Ele vai aprendendo, então, a falar a língua, né, a inglesa, né, no caso, e ele vai aprendendo também um pouco de cultura, porque como que a família ensina para essa menina a língua? Por meio de alguns livros. Tá? Então ela vai lendo alguns livros que são livros clássicos, são livros assim, mega importantes para que a gente compreenda a sociedade humana. E o monstro já está conseguindo entender. Só que não é um livro qualquer. Esse que é o problema. Né? Então são livros assim... É porque, só para reformular um pouquinho o pensamento, você pode estar pensando até agora que eu estou forçando um pouco a barra, né, de falar que o Frankenstein tem um paralelo com o feminismo. Né? Conforme eu for dando pista, você vai percebendo que não. É bem óbvia a ligação. E aqui com os livros dá pra gente perceber. Olha 4 livros que o monstro ouviu, né, junto com essa menina que era árabe. Ele ouviu Vidas Paralelas,
de Plutarco, Paraíso Perdido, de Milton, Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, e Ruína dos Impérios, de Volney. Tá? O que esses livros têm em comum? Todos eles contestam a estrutura social daquela época. Tá? Então é tudo uma contestação. O Paraíso Perdido de Milton tem uma visão protestante dos evangelhos. As vidas paralelas. Ali nas vidas paralelas ele vai compreender como que Grécia e Roma fundaram a sociedade. Tá? Então ele consegue compreender. Então, por que é importante a pessoa que tem tal estereótipo? Por que é importante a pessoa agir dessa forma? Ele começa a compreender tudo, o monstro. Nos Sofrimentos de Jovem Goethe, ele descobre sobre as paixões humanas. Então ele já vai entendendo sobre fragilidades. Né? E até um livro muito interessante, né, que tem uma história, talvez poucas pessoas também conheçam, mas na época que foi lançado esse livro, muitos adolescentes que o liam acabavam tirando a própria vida. Eles não aguentam. Nossa! Verdade. É um livro bem por conta dessas fragilidades que mostram no livro? Exatamente. Exatamente. Não conheço esse livro. As pessoas, elas se viam ali naquele personagem, naqueles dilemas e acabavam tirando a própria vida. Então é bem delicado, sabe? É bem delicado mesmo. Esse livro a gente estudou lá na Brasil Paralelo, então fazendo esse documentário. Tá? Então a gente foi a fundo buscar essas informações. E com As Ruínas dos Impérios, ele mostra como que os impérios se formam e como eles caem. Então, quer dizer, o monstro tinha a faca e o queijo para dominar a sociedade humana. E aí, ele bola um plano ali para tentar comunicar com essa família. Tá? E depois de aprender a língua, depois de aprender a cultura, ele fala, acho que eu vou tentar falar com essas pessoas. E o pai da família era um senhor cego. Então, qual é o plano dele? Eu vou primeiro no senhor cego, ele não vai enxergar minha feiura, eu começo a conquistá-lo. Né? É o plano dele. E ele executa, começa a dar certo, o senhor realmente começa a comunicar com o monstro, começa a dar certo a comunicação ali, mas assim que o filho chega, ele já se assusta e ele já parte para agressão mais uma vez. Então o monstro é expulso e agora ele está com raiva, ele está querendo vingança e ele tem condições de se vingar. Então o que ele faz? Ele volta para casa onde ele nasceu, ele descobre o endereço da família do Victor Frankenstein e ele promete que vai lá matar o Victor. E no caminho, ele mata o irmão, uma criança, o irmão do Victor, ele mata a esposa do Victor, um amigo do Victor, e o pai do Victor acaba morrendo também por consequência. Ele fica muito, muito abalado pelas mortes e ele acaba morrendo também. Então, quer dizer, o monstro destruiu a vida do Victor. Destruiu a família dele. Destruiu a família dele, ponto importante. E o Victor, sabendo tudo isso também, ele acaba perdendo o sentido da vida dele e ele jura vingança também, quer dizer, então o livro vai para um momento em que fica um correndo atrás do outro, um tentando matar o outro, vira uma correria sem fim até que o Victor acaba morrendo, né? E esse é um ponto bem interessante do livro, que o Victor morre e o monstro ele caminha em direção à montanha em chamas. Quer dizer, a autora não deixou claro se o monstro morreu. Aliás, como morre um monstro que é feito de parte de mortos? Né? Como morre alguém que é corpo dos mortos? Ia ficar estranho também se ela colocasse um final assim, né? Ela deixa em aberto. Então fica na nossa imaginação. E o que permite, né, agora sim, colocando um pouquinho de imaginação na coisa, permite a gente imaginar que esse monstro não morreu. Esse monstro continua vivo e ele vai se materializar de diferentes formas ao longo da história humana. E eu vou colocar essa materialização em cada uma das ondas do feminismo e na nossa atualidade. Sabe, a gente sempre vai ver essa busca por superar a natureza humana. A gente sempre vai ver isso. Hoje em dia, o que a gente está falando? A gente está falando de colocar um chip na cabeça, de entender muitas coisas, não é isso? Será que exatamente. Ético? Será que é ético? Será que vale? Será que não vale, né? Pode falar. Mas o cientificismo acima, né,
da vida humana, né? Exatamente. E conta um pouquinho sobre essa autora, a vida dela, por que ela escreveu um livro desse? E ainda citou esses livros aí. Se a história do Frankenstein já não deixou claro que ele tem tudo a ver com o feminismo, a autora vai deixar. Quem escreveu o Frankenstein foi Mary Shelley, tá? É um nome que talvez seja conhecido para alguns, né? Mary Shelley. Ela é uma feminista, mas mais do que isso, ela é filha daquela que é considerada a primeira feminista do mundo, que é a Mary Wollstonecraft. Tá? Então, aqui já começa a ficar impossível de desconectar uma coisa da outra. Tá? Verdade. Frankenstein, escrito por Mary Shelley, filha da primeira feminista do mundo, Mary Wollstonecraft. Então, antes de falar da Mary Shelley, eu quero falar da mãe dela, que é a Mary Wollstonecraft. A Mary Wollstonecraft, ela vai iniciar o movimento feminista com essas duas faces que a gente fala tanto. Tá? Por que o documentário chama Face Oculta do Feminismo? Porque em toda fala de uma teórica feminista, a gente vai encontrar uma face que é muito fácil de concordar. É a face que a gente... Quem aqui discorda de que as mulheres devem ter o seu espaço, devem ter suas liberdades? Ninguém consegue duvidar disso, né? Só que junto com esse pacote, ela vai trazer o outro que está oculto, que as pessoas não percebem, tá? E a Mary Wollstonecraft já faz isso. Ela tem uma vida muito sofrida, tá? Ela teve um pai que a agredia, ela perdeu filhos, ela teve relacionamentos amorosos muito terríveis, então ela teve uma vida muito difícil. E ela acabou tendo uma tese na cabeça dela que era de que se homens e mulheres fossem educados da mesma forma, a igualdade seria alcançada. Nossa, essa era a tese dela. E, de novo, aqui tem como a gente negar isso? Pô, será que as mulheres elas deveriam ter menos educação? Ou elas deveriam ter menos acesso à educação? E claro que não. Claro que a gente vai concordar com isso. Só que o problema é que a Mary Wollstonecraft ela não para aí. O objetivo maior dessa educação que ela quer dar para as mulheres é para que ela deixe de acreditar na família como um centro de direcionamento da própria vida. Ela quer delegar isso ao Estado. Entendeu? Então ela já começa a fazer um movimento que não é tão distante daquele que a gente vive hoje. Né? É verdade. Qual é o protagonismo das famílias hoje na educação? Pouco. O Leandro está falando ali uma igualdade aos modos marxistas. Eu vou falar já de um ponto que vai surpreender. Tá? Mas eu vou voltar nesse comentário já. A Mary Wollstonecraft, né, só retomando ela tem essa vida super difícil. Ela escreve, o nome do livro dela tá aqui, Reivindicações pelos Direitos das Mulheres. Ela escreve esse livro. Tá? Então ela está buscando os direitos das mulheres. Em que ano que foi isso? Que período foi isso? Isso foi... Você falou 1800 e bolinha? 1818? Um pouquinho antes ainda. 1818 é o lançamento do Frankenstein, que foi feito pela filha da... Acho que o feminismo é uma coisa mais recente, né? Não é. É antiguinho. Tem gente, Juliana, que vai colocar até em outras mulheres, tá? É que a Mary Wollstonecraft é aquela que as pessoas mais concordam de que ela é a primeira feminista. Então ela tá ali em 1700 e alguma coisa, 1780. Dá pra gente jogar aqui no Google para descobrir. Mas antes, né, de 1800. E ela acaba morrendo no parto da Mary Shelley. Ou seja... Nossa. Triste, né? É difícil. Triste, vida sofrida. Vida sofrida e documentada. No final nem viu. Documentada. Tudo isso que ela sofria, ela expressava por meio dos seus escritos. Então, a filha, que é a Mary Shelley, ela não teve a oportunidade de conviver com a mãe. Mas ela conviveu com os escritos da mãe. E a mãe escrevia sobre o quê? Sobre uma visão muito
pessimista da maternidade, ela não gostava da maternidade, sobre essa dificuldade, sobre essa luta das mulheres para conseguir seu espaço. Tá? Então, ela tem a cabeça toda formada por uma face da mãe dela, porque ela não conheceu a mãe dela de fato, né? Ela conheceu os escritos, que eram tendenciosos, que tinham ali seu propósito. Então, isso aqui também já é muito, muito curioso. A Mary Shelley, ela cresce com tudo isso na cabeça. Imagina a vida dessa menina, né, da Mary Shelley. Como que ela cresce com isso, sem a mãe. E não, como se não bastasse, ela também tem uma vida muito sofrida. A Mary Shelley. Ela também se envolve com relacionamentos difíceis. Ela também, o nome dela, ela nasce Mary Godwin. Ela se torna Mary Shelley depois que ela se casa, né, com o poeta Percy Shelley. E aí, que também é um anarquista moral, também é um cara que não acredita no casamento. Quer dizer, tem muita coisa estranha, tem muita coisa que conduz o pensamento dela para um caminho que não é o ideal, tá? Que é um caminho de quem batalha muito contra as coisas. E tudo isso que eu estou falando é o feminismo primitivo. Eu nem entrei na primeira onda ainda. Tá? Eu fico muito na base do feminismo. Nossa, é impressionante ver essa história, né, dessa autora, da mãe dela, mas se você for ver, de fato, é o que acontece hoje também, né? Não tem nada de diferente de hoje, das feministas de hoje, né? Que também tem uma vida sofrida, mas não percebe que é sofrida, né? Bom, então nos fale um pouquinho sobre essa primeira onda do feminismo que você comentou. A primeira onda é um momento que eu vou levantar aqui o comentário do Leandro. Né? A primeira onda, a data dela, ela tem um início oficial que é em 1848. Bom, 1848. Coincidentemente, é o mesmo momento em que acontece o Manifesto Comunista de Marx, acontece a Primavera dos Povos na França e acontece a Conferência de Seneca Falls nos Estados Unidos. Então são 3 movimentos concomitantes em 1848 e todos eles têm relacionamento entre si, sabe? Então é justamente uma igualdade aos moldes marxistas, né? Por mais que hoje em dia elas tentem se distanciar um pouco, né, dessa teoria falida de Marx, o princípio é o mesmo. Inclusive na mesma data, 1848. Então isso é muito interessante. Mas eu quero dividir essa primeira onda em uma parte ocidental e uma parte oriental. Tá? Na parte ocidental, eu vou falar dessa conferência de Seneca Falls, que foi o seguinte: foi uma conferência em que se discutiam os direitos das mulheres. Tá? Só que nessa discussão, olha que curioso, as mulheres que estavam lá participando da conferência, elas estavam batalhando contra o direito de votar. As mulheres não queriam votar. Por quê? Se elas votassem, elas teriam que arcar com as consequências do voto. Elas, coerentes que eram, elas sabiam que toda ação tem uma reação. Todo direito tem um dever. Então, os homens da época, eles votavam, mas eles arcavam com as consequências boas ou ruins daquele governante. Então, se ele declarasse uma guerra, se ele fizesse alguma coisa errada, os homens iriam ter que entregar a sua própria vida por isso. Então, quer dizer, tinha um pouco de sensatez na hora de escolher um líder. E as mulheres, as mulheres sabiam disso. Elas sabiam disso e elas não queriam votar, elas não queriam ter esse problema. Só que as sufragistas, que eram, aí sim, as feministas, né, daquele momento, elas queriam essa possibilidade do voto como um privilégio. Ou seja, elas queriam votar, mas elas não queriam arcar com as consequências. Tá? E isso que mostra que, não é tão simples assim a questão do voto, tá? Que foi discutido naquele momento. Mas sabe o que é mais curioso? Aqui, ó, nesse momento aqui que eu estou falando, ninguém discute que a mulher tem que votar, né? Sim. Hoje isso
É, é, é inadmissível a gente pensar que alguém não poderia votar, né, por ser do sexo feminino. Mas na época, isso foi arquitetado por um cara chamado, por uma família chamada Rockefeller. Já ouviu falar dessa Uhum. família? Sim, sim. Quem não ouviu falar Eles tem que estão ter ligados a muito mal, muito mal. Coisas muito más. bastante coisa. Família mais rica do mundo, mais poderosa do mundo, né? E nessa época, existe... Gente, para quem não está confiando totalmente no que eu estou dizendo, tem vídeo agora no YouTube. Abre agora o YouTube e você vai encontrar essas informações lá, sabe? Os Rockefellers, eles são considerados os precursores desses direitos feministas. Eles que começam a batalha pela, pelos direitos das mulheres, vamos dizer assim, pelo direito ao voto e tudo mais, por esses direitos que as sufragistas brigavam, tá? Uhum. Só que já está declarado também que ele tinha um propósito. Que ele tinha na cabeça? Pô, se as mulheres começarem a votar, eu não vou taxar só metade da população, eu taxo a população inteira. Entendeu? Então eles vão ter mais gente pagando imposto, mais gente contribuindo. O que já é bom porque eles têm, né, envolvimento nos governos. Então, beleza, eles já têm um ponto positivo aí nisso. Só que eles têm um segundo ponto positivo, que é o quê? Onde as crianças vão ficar? As mulheres estão conseguindo direito a voto, estão conseguindo direito a trabalhar, e as crianças vão para onde? As crianças vão para o Estado. As crianças vão deixar o vínculo familiar de lado para ser orientada por um Estado. E aí, adivinha só, quem é que escreveu o currículo da escola norte-americana? A família Rockefeller. Rockefeller. A família Rockefeller. Também, para quem não está Tudo acreditando, tem o documento. arquitetado. Tudo arquitetado. Tem o documento, eu li esse documento. Sabe, eu li esse documento. Está escrito com todas as letras. Assim, ó, olha, a gente precisa de um grau de educação para que as pessoas consigam usar as nossas máquinas, para que elas consigam tocar as nossas indústrias, mas para que elas não consigam refletir sobre isso. Eu não quero problema, eu não quero uma pessoa intelectual que consiga pensar Não, eu quero uma mão de obra. Pronto. Aqui, olha a educação de novo. É difícil, né? O pessoal Difícil. tá comentando ali, eu tô lendo. É lindo. O pessoal tá surpreso. Eu cheguei a assistir um documentário da família Rockefeller também, que eles são responsáveis por libertinagem sexual, experimentos muito obscuros em faculdades, assim, no setor de psicologia, medicina, né? Tudo que tem de perverso, você vai ver que essa família tá envolvida. Tá envolvida. Acho que foi a Daiane que falou, tá metida em tudo, essa família, sempre. Mas olha, Verdade. aqui nesse ponto, você percebe que não tem como contestar mais? A mesma família arquitetou o currículo escolar, a mesma família arquitetou a aderência das mulheres a isso, né? Ela conduziu a história. E pior, eu estava quase me esquecendo de dizer, a reforma Capanema copiou qual currículo? Esse. Então a gente traz para o Brasil exatamente isso. É o que nós usamos hoje. É o que a gente usa até hoje. Só que melhorado, né? Melhorado dependendo do sentido. Melhorado para eles, né? Isso. A pergunta que deve ficar é: qual é o fim da educação? Né? Para que serve a educação? E aqui está claro: a educação serve para um fim profissional, né? Trabalhista e tal, e para manutenção dessa família no poder. É simples assim. Para que nunca a gente tenha troca de poderosos, troca de posses, nada disso. E a nossa educação até hoje é formada em cima disso, sabe? Então é bem... E ela continua no poder até hoje, né? Essa família aí, né? Claro. Essa família, se você for rastrear todas as empresas maiores do mundo, elas têm um caminho, vai cair nos Rockefeller, em outras famílias também, né? Rothschild, enfim, tem várias outras, mas Rockefeller sempre está envolvido. Eles foram responsáveis pelo sistema bancário, então tem muita coisa envolvida aí com eles.
Mas isso daí já vai ser assunto para nossa próxima live. Verdade, vamos fazer outra, hein? Estou gostando disso. Muito interessante essa live aqui, muito bacana o que você está falando. Não conheci esse início aí com o Frankenstein. Tem. É novidade para mim. E aí, de certa forma, a gente está vendo aqui o Frankenstein de novo na primeira onda. Olha a gente, né, superando a natureza humana. A gente está agora, mais ou menos ali na segunda revolução industrial. Então, a gente já está superando fragilidades humanas. A gente já consegue, a gente já não depende só do homem forte que trabalha na indústria. Não. A mulher também trabalha na indústria. A mulher também consegue estar aqui, as crianças precisam de um apoio, está tudo formado. Tem. O Leandro fez uma pergunta aí. Então, ele está perguntando se os Rockefellers têm relação com a maçonaria. Já vai vir aqui um outro tema para essa próxima live nossa, porque sim, a gente vai... A maçonaria está bastante envolvida com bastante coisa também, né? A maçonaria... E com as famílias, né? As famílias mais poderosas do mundo também. Exatamente. E o que eles estão fazendo? O que o grande arquiteto está fazendo? Está refazendo a natureza humana. Então, olha o paralelo mais uma vez. Né? O grande arquiteto da maçonaria, né? Mas, enfim. Deixa eu falar do lado oriental, antes da gente seguir. Uhum. Sim. Vamos lá. O monstro tá lá também, só que lá ele se fez carne. Tá? Olha o que aconteceu na Rússia. Na Rússia, a feminista mais famosa da primeira onda é a Alexandra Kollontai. Tá? Essa mulher, ela é muito próxima de ninguém mais, ninguém menos do que Vladimir Lenin. Então, o Lenin traz ela para o comitê do governo e ela implementa na Rússia todas as visões feministas, todas as pautas elas vão a cabo na Rússia, de Lenin. Tá? Então lá, ela consegue legalizar aborto, ela consegue facilitar divórcio, ela consegue diminuir a família, diminuir a importância da família na vida das crianças. Então ela consegue impor tudo isso aí. Também já começa ali a tal da libertinagem sexual. Né? Então, e ela implementa, ela não fica no e se, ela não fica no livrinho de conspiração, não, ela implementa na Rússia de Lenin. Qual foi a consequência? A consequência foi um desastre total. Tá? A Rússia, ela quase ruiu por causa disso. E quem percebe isso é ninguém mais, ninguém menos do que Stalin. Então o Stalin, que não é flor que se cheire. Não queriam a destruição da família? Eles achavam que seria uma boa. Só que o Stalin, ele já conseguiu perceber que não, ele está perdendo o seu povo, ele está perdendo a sua massa de manobra, e ele fala, não, vamos parar com essa brincadeira. Vamos parar com essa brincadeira. Kollontai, vai para casa, deixa a Rússia como estava, né? Sem divórcio, sem aborto, sem nada disso, sem tanta libertinagem. Tá? Então a Rússia volta para os moldes, depois de ter tentado uma vivência assim, aos moldes feministas. Então, isso é muito interessante, isso é muito importante, né? A gente saber que em algum momento histórico um país levou isso a sério. Nossa! E depois, então, dessas primeira onda, o que veio? Depois da primeira onda, eu estou dividindo ela dessa forma, né, ocidental e oriental, para a gente entender que ela é uma onda mais política, tá? É mais voltada pelos direitos e tudo mais, né? Em um lugar foi uma votação, que depois, né, as mulheres ganharam os seus direitos ali, e na Rússia elas também ganharam tudo aquilo que elas pediam, só que deu errado, então você voltou atrás. Mas enfim, ela se resume a essa questão dos direitos. A segunda onda é a onda mais radical. É uma onda... É a onda da revolução sexual, de fato. Tá? Então, é por isso que a gente, até hoje, associa o feminismo mais a isso do que a qualquer outra coisa. Tá? Quem são os grandes nomes dessa segunda onda, né? Só para que vocês tenham essa ideia. O primeiro deles é o nome, não só da segunda onda, é o nome do feminismo, Simone de Beauvoir.
Ah, Esse aqui todo mundo conhece. tinha que ser, né? Sim. Simone de Beauvoir, ela é famosa por uma frase dela que ela fala o seguinte: não se nasce mulher, se torna mulher, né? O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que não é porque você nasceu mulher que você tem que ser, de fato, uma mulher. Que você tem que se comportar da seguinte forma, e tem que respeitar, e tem que agir, tem que gostar de, sei lá, de cozinhar, gostar de... Não, não é porque você nasceu mulher que você precisa ser conduzida por esse caminho. Mas você aprende a ser mulher seguindo esse caminho que foi imposto por uma liderança masculina. Que absurdo, né? É a visão dela. Ela tem... E ela tem uma visão, assim, muito porca da vida. Sabe, a Simone de Beauvoir, ela é, ela é, ela é degradante, sabe? Ela é nojenta. É nojenta. A história dela é muito nojenta. Você deve conhecer o Conheço um fato dela... pouco. Você conhece a história de que ela aliciava menores para o Sartre? Uhum. Eu conheci quando eu fiz ADS na FATEC aqui em Mojimirim. Foi quando eu descobri a história da Simone de Beauvoir. A professora amava Simone de Beauvoir e aquele nome não me batia muito bem. Aí eu fui tentar entender aquilo que a professora falava e descobri essas coisas aí. Ela é uma mulher francesa que ela fala muito forte. Ela tem uma fala, ela fala com muita convicção. Ela tem um discurso que é muito fácil de você se apaixonar por ele, né? Ela está defendendo a sua causa, ela está defendendo as suas vontades primárias. Isso, né? É manipulação barata. É claro que uma criança, um adolescente que está ali cheio de hormônios, cheio de vontade de fazer coisas que muitas vezes são indevidas, vai dar ouvidos a isso. Então foi assim que ela conquistou, né? Ela conquistou com esse discurso barato. Ela nessa de que não, você não deve se sujeitar a um homem, você não deve fazer parte disso, ela se sujeitava a um homem e ela fazia com que menores se sujeitassem a esse homem também nojento. Era pior ainda, né? Ela também tem um outro vídeo na internet, se vocês quiserem procurar, em que ela, o entrevistador, ele pergunta... Rodrigo? Acho que caiu a minha conexão aqui. Rodrigo? Eu tô aqui, você tá me ouvindo? Me ouvindo? Tô. Agora eu tô. Eu não sei quem que caiu aqui. A sua câmera deu uma travada para mim, eu também não sei. Sei quem que caiu. Ah, tá. Mas agora eu tô te vendo. Ah, então tá bom. Deixa eu ver se minha internet tá em dia aqui. Bom, eu tô com a internet normal, parece. Tá. Então vamos lá, vamos continuar. A Simone de Beauvoir tem vídeo dela falando sobre os gulags, que eram campos de concentração. E o entrevistador pergunta: se as pessoas soubessem desses campos de concentração, será que isso não seria bom para elas abrirem os olhos? E ela fala: não. Ela fala: se isso faz com que o movimento feminista perca a força, é melhor que as pessoas não saibam que isso está acontecendo em outros lugares. Olha a cabeça. Tem vídeo dela falando isso, tá? Com legenda, enfim, é fácil de a gente entender. Então ela é uma pessoa assim, ela é uma pessoa desprezível, totalmente desprezível, e ela é o grande nome do feminismo, total, não só da segunda onda. Super radical, então ela vai falar mesmo de sexo, de libertinagem, ela vai falar com todas as letras, a gente tem que fazer o que a gente tem vontade de fazer, né? Então, olha lá, isso, tem foto dela com o Che Guevara, com o Fidel, tem mesmo. A gente mostrou no documentário todas essas fotos, Simone, com esses grandes nomes do comunismo. Bem legal. Nos Estados Unidos, a gente tinha um outro nome, que talvez vocês conheçam, ela é bem famosa também, que é Betty Friedan. Alguém lembra desse nome? Não. Betty Friedan, ela é um pouco menos conhecida, mas ela é muito relevante. Ela tentou uma abordagem mais sutil para o movimento feminista. Ela falava de algo que ela chamava de mística feminina. Tá? E ela tinha que vencer, ela tinha que superar essa mística.
que ela chamava de mística? Essa ideia de que a mulher precisa preparar um bolo, que é gostoso a mulher que arruma uma cama para as crianças, que cuida das crianças. Essa mulher tradicional, Uhum. ela era envolvida por uma mística. Então ela fala que ela quer atacar isso, só que ela não vai atacar frontalmente, ela vai atacar pelas beiradas. Então ela sabe que quanto mais mulher no trabalho, quanto mais mulher distante da família, mais isso vai sendo minado e mais ela vai conseguindo ocupar esse espaço. Então ela tem essa abordagem sutil de que, olha, mulher, você pode conseguir o seu espaço também no trabalho, você não precisa ser responsável por toda a casa, pelo lar, nada disso, não. Dá pra gente ir modificando isso aos poucos, entende? Então ela tem essa lábia. Ela é o segundo, assim, grande nome da segunda onda. E a segunda onda tem um outro nome, esse é assustador. Valerie Solana. Esse eu acho que ninguém vai conhecer, porque realmente ela é um pouco menos midiática, mas quem estuda o movimento feminista tem ela como um dos principais nomes. Valerie Solanas, ela escreveu um texto chamado Sociedade Scum. Scum é as siglas para a Sociedade de Cortar Homens, tá? Então, nessa sociedade que ela pensou, não existiam homens. Ela considera, ela falou assim, ó, no nascimento a gente já vai descartar as crianças que têm algum tipo de deficiência. Entre as deficiências, a masculinidade. Era o homem. O homem era uma doença. Então ela já ia descartar o homem no nascimento, não ia nem precisar nascer homem. E não precisaria mesmo, porque a concepção seria feita em laboratório, com o apoio da ciência. Olha a gente superando de novo a natureza humana. Tá? A gente só tem filho se a gente quiser, porque foi no momento da segunda onda foi que a pílula anticoncepcional ganhou força, ela foi desenvolvida aí e começou a ser propagada, né, pelo movimento como a oportunidade das mulheres ter uma vida sexual livre. Né? Você não tem mais o problema da escravidão, não, o problema da gravidez. Eu falei escravidão porque eu já estava pensando na Simone de Beauvoir de novo. A Simone falava que gravidez é escravidão. A posição de mulher e mãe, esposa e mãe, é análoga à da escravidão, ela falava. A gente é Nossa, que escrava dos horror. nossos corpos, né? Terrível, terrível. E a Solanas, a Valerie Solanas, ela escreveu tudo isso. Ela sugere que as mulheres quebrem as máquinas. Então, a gente já conseguiu ocupar o mercado de trabalho? Já. Então, agora é a hora da gente quebrar as máquinas, da gente dificultar a vida dos patrões, porque não é isso que a gente quer. A gente quer uma sociedade sem homens. Então, é totalmente incoerente. É totalmente coerente. Nossa, total. E só para você ter certeza de que ela é louca, lembra de um artista chamado Andy Warhol? Alguém que lembra? Não, eu não tô lembrando. O Andy Warhol... Eu não sou muito boa, ainda não tô muito boa de memória, ainda depois da gestação, então ficou pior. Não, é que são nomes que, pô, a gente estuda eles quando a gente é pequeno, mas eles passam rápido. O Andy Warhol, ele é famoso, ele é um artista famoso da pop art, né? A gente lembra daquelas Mary Morrow, toda pintada, lembra disso? Aí, lembro, isso eu lembro. Esse é o cara. Ela tentou matar o Andy Warhol. Ela deu um tiro nele e ela tentou matar. O tiro até acertou, só que ele não morreu. Isso, pop art, art pop. Ele não morreu. E ela tentou matar ele por ele ser homem, por ele não dar vazão a uma peça que ela tinha escrito. Ela escreveu um texto lá e ela queria que ele levasse para frente esse texto. Ele não levava, ele ficou enrolando ela por um tempo e tal. Mas, por final das contas, ela tentou matar ele. Ela foi para a cadeia e as feministas fizeram uma grande pressão para tirar ela da cadeia. Ela foi como uma espécie de Marte para essas feministas, entendeu? Então, olha que doentio que é isso. Que doentio mesmo. E a última feminista dessa segunda onda que eu quero falar é da Shulamit Firestone, que é uma outra louca, tá? Shulamit Firestone, tem bastante vídeo dela já, ela é até super frágil. Você vai ficar até com um
pouquinho de pena de ver ela falar, porque ela é frágil, ela fala que, de novo, ela fala que gravidez é barbaridade, ela fala que a mulher tem que superar a masculinidade, a opressão, tal, 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 ela fala tudo isso aí. Só que uma das coisas mais problemáticas que ela fala, e que eu quero dar um pouquinho de luz, é para o que ela chama de households. É um novo modelo familiar, tá? Então ela propõe Não? que, ela propõe que numa casa poderiam conviver pessoas diversas, vários homens, várias mulheres e várias crianças, sendo elas filhas ou não, e que estaria tudo bem todas essas pessoas, incluindo as crianças, terem relação umas com as outras. Terem Ai, que relacionamento. horror! Ela fala isso. Ela fala isso. Que é bizarro, é triste, mas está na boca É dela. horroroso. É horroroso. E que período dessa mulher aí, dessa segunda onda, É da mais ou segunda onda menos? também. Então a gente está ali na década de 50, década de 60. A gente tá... Nossa! É. Não, é assustador. Só que é sempre assim. Você vai perceber que no movimento feminista sempre tem uma coisa grotesca sendo proposta e umas que não são tão grotescas, mas que são aparentemente razoáveis. Passado algum tempo, o que era grotesco antes já não é tão grotesco assim, tá? Então é aquela janela de Overton, né? A janela de Overton, a gente vai É. desmontando a janela cada vez mais para o lado. Hoje em dia, a gente ouve falar e não contesta tanto alguns fetiches da pessoa se fantasiar de criança, da pessoa falar feito bebê, né? Relacionamento, um casal normal, duas pessoas maiores de idade, só que Sim, fetichizam esse tipo de coisa. A gente está normalizando. Daqui a, tá normalizando. daqui a pouquinho, eu tenho 12 anos, mas eu me sinto uma pessoa de 32. E aí eu posso me relacionar com quem eu quiser. Já já isso vai acontecer. Tem muita gente falando sobre isso. Eu vi o Ítalo Marcilli já falando sobre isso. Então são pessoas grandes que estão comentando esse tipo de coisa. Sabe? Então, percebe que já não é tão grotesco agora? Ai, sei lá, é grotesco pra mim qualquer coisa. Eu também acho, eu também acho. Mas é que a gente tá... Mas a gente escuta às vezes umas coisas assim muito bizarras. Uma vez eu vi acho que foi no documentário, um casal que o fetiche deles era ela ficar grávida e depois eles abortarem. Ela era estar grávida. Ela era estar grávida. Depois, com uns 20 semanas de gravidez, ela abortava. Então, ela já teve inúmeros abortos, porque eles gostavam disso, mas eles não gostavam de ter o filho. Eles só queriam que ela engravidasse e depois tirava. Olha, absurdo. Total. É tanto absurdo. E na Alemanha parece que eles também já estão tentando normalizar a zoofilia, né? Vai vendo. Tem até manifestos de rua, tudo sobre isso, de pessoas falando que é normal. Não, não é normal. Não. Eu acho que... Juliana, você falou no comecinho da live, né, que é uma proposta da gente trazer esses temas para blindar as crianças. De certa forma, Sim, a gente que está falando aqui, e pelo que eu estou vendo nos comentários do pessoal, a gente já está, de alguma forma, blindado. Então, por isso que para a gente é tão óbvio que isso é grotesco e que isso é absurdo. Mas para as pessoas normais, para as pessoas comuns, vamos dizer assim, não. Elas vão caindo nessa narrativa. Pô, e de fato, por que não um animal? Que tem? Um animal não é vivo, não tem pensamento e tal, por que não? O que é pior, matar o bicho para comer ou fazer as coisas que o bicho deixar de vivo? A gente começa a relativizar. eu não sei o que vai acontecer com esses pais de pet, né? O que eles vão achar dessa história aí. Pois é. Não, é tudo muito assustador e sempre que a gente fala sobre isso, a gente começa a ir para esses lados. Sempre, eu tenho certeza que o pessoal que está aí assistindo também já vai lembrar de coisas igual você está lembrando aqui, porque é perturbador e infelizmente está muito comum. Mas vamos voltar aqui nessa última mulher da segunda onda? Não, Deus
me livre, o que eu queria falar sobre ela eu já falei. É isso, ela propôs House Holds que normalizava a relação de crianças com pessoas que não é pai e mãe, tá? Ela não está falando de uma questão familiar, não, são pessoas que conviviam numa casa, sejam familiares ou não. Mas será que isso já não está acontecendo com essa história de trisal, quadrisal e sei lá quantos al da vida? Tá acontecendo, tá acontecendo. Tá acontecendo, né? Vai saber o que acontece. Eles estão tendo filhos, vai saber o que acontece, adotam, né? Ai, olha, eu não consigo nem imaginar. Bom, vamos continuar. Bom, eu fico até um pouco atordoada com esses assuntos, porque é muito horroroso, né? Mas então agora, vamos falar da terceira onda, né? Confesso que tudo isso é horrível, é horrível. Vamos ver a terceira onda, então, para a gente ficar um pouquinho mais horrorizado, né? Você tá percebendo que só piora, né? Quanto mais onda vem, mais piora. Verdade. Sobre a terceira onda, eu quero falar sobre duas grandes teóricas feministas, tá? Então, Já é agora no nosso tempo, né? É mais de certa forma, sim. Tá? A terceira onda ela vai estar na década de 80, 90, ela vai invadir o século 21, tá? É porque tem gente que já fala que a gente vive uma quarta onda, tá? Por isso. Ah, entendi. Tá. Só que uma das autoras que eu vou falar, as duas estão vivas, só que uma ainda é muito influente, tá? Uma é a Donna Haraway. A Donna Haraway, essa eu tenho certeza que ninguém conhece. Ela escreveu um negócio que chama Manifesto Ciborgue. O que é o Manifesto Ciborgue? Olha lá, sempre uma coisa que a gente acredita que é verdade, mas que mascara uma outra coisa que é muito comprometedora. Ela vai falar que tá tudo bem o homem ser assistido. Olha a Juliana de óculos. Não enxerga bem, o óculos vem e dá um upgrade na visão. Né? Mesma coisa quem não escuta bem, pode usar um aparelho, né? Pô, eu perdi um membro, eu posso colocar um braço robótico, mecânico, tudo mais. Até aí tudo bem. Né? Só que ela já está fazendo a gente aceitar o ciborgue. O que vai ser o ciborgue? Vai ser essa relação homem-máquina. Então, agora, ela está querendo normalizar um relacionamento homem-mulher, homem-criança, homem-máquina, homem-computador. Então, a gente está começando a ir por esse caminho. Tá? Se os corpos, eles podem ser melhorados por uma máquina, por que não usar isso? E por que não até trocar um corpo biológico por um corpo mecânico? Tá? Então, ela começa a refletir sobre isso. Ela vai fazer Quando eu estudei Donna Haraway e o Manifesto Ciborgue, foi o momento que eu falei, aqui está o Frankenstein. Foi esse o momento em que surgiu a tese do Frankenstein. Porque foi um momento que eu vi. Gente, ela acabou de criar um monstro, só que a gente acredita nesse monstro. Pô, quem não pensa, pô, que bom seria um chip que você aprende a falar outra língua? Que bom seria alguma coisa que você lembra de tudo que você aprendeu na escola? Que bom seria esse apoio, né, da ciência? Eu prefiro ficar desmemoriada. Eu também. Mas infelizmente a maioria vai aderir a isso, né? E não só aderir, vai aderir e vai conseguir espaço no mercado de trabalho, vai conseguir espaço, enfim, na sociedade. Mas a proposta nasce com Donna Haraway. Bizarro, bizarríssimo. E aqui ela começa, a Donna Haraway, ela começa a propor a ideia do gênero. Até então, a gente estava realmente falando de mulheres. Era um movimento feminista defendendo mulheres. Continuava mulheres, mas não queria estar com as funções de dentro de casa. Exato. Mas agora não. Agora, com a questão de gênero entrando na discussão, a gente já começa a perceber que outras pessoas frágeis, né, com suas fragilidades, precisam ser apoiadas por esse movimento. Então a gente vai ter outras, é que eu não vou falar sobre elas, mas só os nomes que me vieram na cabeça. A Bell Hooks, como é que chama a outra? A Kimberly Crenshaw. Então, são pessoas que vão falar sobre essas interseccionalidades.
elas vão começar a atrair para o movimento pessoas que têm algum tipo de... As minorias, tá? Ela vai Sim. começar a atrair as minorias. Então, e ela pontua, ela realmente pontua. O Leandro falou de Black Mirror, ela está realmente pontuando. Ela vai falar assim, olha, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou deficiente, tal. E quando eu falo isso, eu falo assim, repetindo uma mulher que eu entrevistei no documentário da Brasil Paralelo, que ela era mulher, negra e cadeirante. Ela é deficiente, ela é cadeirante. Então, quando ela falou sobre isso no documentário, ela falou assim, eu tenho todos os pontos necessários para falar, só que elas não me deixam falar. Por quê? Porque eu não acredito, porque eu estou blindada, porque eu sei que isso é perverso. Então, não é uma questão de minoria, é uma questão de narrativa, é uma questão de aderência a essa proposta diabólica, tá? Mas, enfim, essas são outras teóricas que acabam conduzindo até a gente chegar nessa que atualmente é uma das maiores feministas, que é a Judith Butler. Conhece essa? Oi? Judith Não escutei Butler. agora. A Judith Butler é a feminista mais famosa. Feminista atual. Atual. Eu coloco ela na terceira onda, mas ela ainda é muito ativa. Tá? Então, se existe uma quarta onda hoje, ela está atuante nela também. E ela vai falar o quê? Ela é a autora que vai consolidar a proposta do gênero. Ela vai falar que os gêneros são fluidos. Ou seja, eu posso hoje me sentir homem, amanhã me sentir mulher, amanhã me sentir homossexual, amanhã me sentir... Eu posso ir mudando, de acordo com o que eu quiser. Tá? Ela vai defender isso, e de novo, olha que gostoso para você que tem uma questão aí mal resolvida, que não consegue se encaixar numa sociedade, você escuta uma mulher falando isso e você é atraído rapidamente a isso. É atraído. Né? Ela consegue agregar muito ao movimento, abrindo o movimento, ou seja, não é mais sobre mulher. Aliás, tem muita mulher que eu queria até tirar do movimento, né, na cabeça dela, que não agrega mais. O que agrega são essas minorias. Então ela vai propor isso. Ela vai propor que a gente permita que as pessoas troquem de gênero e tudo mais. E de novo, Juliana, você falou que você, né, foi professora. Fala hoje na sua sala de aula que existem dois sexos. Né? Fala. Nossa Senhora. Na hora, você vai ser cancelada, você vai ser punida, você vai ser, né, demitida. Tem gente que foi demitida por isso. Sim. É muito delicado e tipo assim, isso é um pouquinho da terceira onda que eu queria falar. Já está conduzindo para a nossa atualidade, né? Já vai reverberar em tudo isso que a gente vive hoje. Hoje, pô, criança, você vê criança mudando de sexo, você vê criança namorando, você vê criança fazendo coisas assim que estão inadmissíveis. São bizarras. Isso aí não é um pouco porque aquilo que eles falavam antigamente já não cola mais, então eles têm que ir mudando o discurso? É isso, exatamente. Tem que ir piorando, porque aí não cola mais, eles não estão conseguindo mais destruir as famílias, as pessoas, então agora tem que vir outra coisa para poder... Outra coisa pior, né? Para ir agregando mais pessoas. É justamente isso. Com essas minorias, quer ver uma outra? Eu falei do Rockefeller lá atrás, olha o Rockefeller aqui de novo. Por que bancos, grandes bancos, sempre reforçam a tal da pauta woke? A pauta que reforça o homossexualismo e tudo mais. Por que os grandes bancos fazem isso? Tá? Porque são pessoas que vão torrar seu dinheiro. Elas não estão preocupadas com o patrimônio a ser deixado para a família e tudo mais, porque elas não têm o plano de constituir uma família. Então, são, para eles, o cliente perfeito. Para os grandes bancos, para as grandes instituições financeiras, é o cliente perfeito. Então, quanto mais disso eu tiver, é menos gente capaz de ter um patrimônio consolidado e é mais poder para mim organizar os juros, eu posso... Né, fazer juros subir, juros descer, eu posso fazer pressões, porque as pessoas não estão com posses monetárias. Tá? Então elas são frágeis, elas são minorias. Então olha como é que tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a fazer sentido.
Quer dizer, eu preciso dessas pessoas, então eu preciso dar espaço para elas, eu preciso que elas se sintam bem, eu preciso que elas se sintam respeitadas. Mas assim, agora você citou dessa cultura woke, né? A gente agora está ouvindo falar que as empresas que divulgavam e financiavam isso agora estão retomando. Por que disso? Você sabe dizer por que essa cultura woke agora está reduzindo? Maravilhoso. É justamente o que eu estou falando. É justamente. Porque assim, as empresas elas começaram a apoiar a pauta woke de forma superficial. Então era só uma narrativa, era só, olha, aqui eu aceito tudo, aqui tá tudo bem e tal, aqui, né, a gente está aqui colocando bandeirinha colorida para tal público e tudo mais, mas era só fachada. Na hora do vamos ver, não tinha homossexual trabalhando, não tinha espaço para mulher, não tinha nada disso internamente na empresa. Então, quer dizer, ou se tinha, era prejudicial, né? Pô, vale mais a pena eu contratar uma pessoa pela cor, pelo sexo ou pela capacidade, né? Então, isso é um problema de cota, isso é um problema que é muito comum no nosso dia a dia. Só que as empresas, elas faziam essas promoções de forma superficial e de forma concreta, nada disso acontecia. Só que até as próprias pessoas que eram defendidas, por isso começaram a sacar. Olha, isso que você está falando é uma propaganda, é da boca para fora, não é verdade. Então as pessoas começaram a abandonar o movimento, todo mundo foi abandonando, as empresas perceberam que isso era um movimento fracassado e começaram a sair. E é exatamente isso que eu quero que as pessoas percebam do movimento feminista. É superficial. A proposta que beneficia as pessoas, ela é superficial. Profundamente, todo mundo é prejudicado. Todo mundo, sem exceção. Então, essas pessoas que eu falei, que eu tenho amigos muito próximos, pessoas muito queridas, que se sentem defendidas pelo feminismo, mas elas não deveriam se sentir. Não deveriam, elas são manipuladas por isso. Nossa. Você citou agora na segunda onda, sabe que eu estava lembrando daquele livro Admirável Mundo Novo? Eu lembrei bem disso, desse livro aí, a hora que você estava falando da segunda onda. Oh. O Admirável Mundo Novo é do Aldous Huxley, né? Ele Isso. Escreveu. Sabe o que é muito engraçado do Admirável Mundo Novo? O irmão do Aldous Huxley, como é que ele chama? Esqueci o nome dele, mas o irmão dele trabalhava, sabe onde? Na Unesco. Onde? O irmão dele estava na Unesco. E eles tinham uma visão de mundo meio que contraditória um com o outro. Eles não acreditavam na mesma coisa. Só que o irmão dele estava executando algo. E ele, na obra do Admirável Mundo Novo, ele meio que ele traz para o presente... Denuncia e traz para o presente as consequências daquilo que o irmão está fazendo na Unesco. Ô, louco! Eu não sabia disso, não. Para você ver, tá tudo muito amarrado. Tá tudo muito amarrado mesmo. Não à toa você se lembrou do Admirável Mundo Novo. Porque a libertinagem, a mulher já não engravida, né? Já é tudo... como é que fala? As crianças, né? Os seres humanos, eles vinham eu não sei nem como é que eu posso dizer, uma máquina, alguma coisa assim, né? Eu lembro que eles falavam os ovos, assim, onde tinham os bebês. Eu li há muitos anos já. Eles já nascem dentro de uma casta, né? Tem os épsilons, os alfa, não sei o quê. Exatamente. Exatamente. Sabe o que... esse assunto é muito legal. É que eu escrevi um texto sobre isso uma vez, eu tô lembrando agora, mas só rapidinho, né? Lembra do Selvagem, o John? Lembro. John, o Selvagem, sabe quem que ele é? Ele é Quem? Ele é João Batista. Qual que é essa relação aí que eu não entendi? Ele é exatamente João Batista. Ele é uma pessoa selvagem, né? Uma pessoa que está fora da sociedade e que está... Fora daquele sistema, né, deles? Fora do sistema.
É, o, o, o John, o Selvagem, ele ainda mantém alguma cultura porque, como ele estava fora do sistema, ele leu muito Shakespeare. E ao ler Shakespeare, ele tem contato com a religião. Ele entende o catolicismo, o cristianismo. Então, Eu me recordo que ele falava de religião. é muito direto, é muito direto. O John Selvagem é o João Batista anunciando uma coisa, anunciando, tentando fazer com que as pessoas voltem para o caminho certo, né? E os outros nomes era... Ah, eu não lembro o nome agora, mas eu lembro que tinha um paralelo com Marx, tinha um paralelo com Lenin. A moça chamava Lenina. Lenina não sei o quê. O Tinha, sim. Mas eu, quando eu li esse livro, eu não conhecia o comunismo ainda. Eu não entendi muita coisa, não, viu? Nossa, lê de novo, você vai se assustar ao ler de novo. Eu li faz pouquíssimo tempo, porque eu fui escrever um texto sobre ele, e aí eu reli. Eu me assustei. Me assustei, vale a pena. Nossa, dava outra conversa aqui de mais de 1 hora, falar só sobre Admirável Mundo Novo. Verdade, verdade. Bom, Rodrigo, acho que a gente já se estendeu, né? Já deu 1 hora e 10 minutos de live. Tá muito bom aqui o assunto. Vamos marcar de conversar de novo, porque é muita novidade, muita coisa interessante. E é aquilo, né? Conhecimento é poder, né? Quando a gente começa a descobrir essas coisas, a entender melhor, que está tudo amarrado, está tudo junto, a gente tem mais possibilidade de nos defender, né? Contra essas maldades do mundo, né? Sim, Eu... esse ponto, só para eu aproveitar, Uhum. às vezes, como você mesmo disse, você conheceu Simone de Beauvoir por meio de uma professora. De uma Né? professora. Às vezes os professores estão falando isso, os professores e professoras estão falando, mas é tão da boca para fora, eles também não têm a noção da profundidade daquilo, da besteira que eles estão falando. Então, se mais gente souber disso, é bom para a sociedade como um todo. Quanto menos isso estiver na escola, melhor para todo mundo, né? Verdade. E enquanto isso está nas escolas, eu vou escolher uma escola, como eu já escolhi, né, que é Astúrias, que eu tenho certeza que lá não vai ter isso. Não. E se eu pegar em algum momento, ai, ai, ai. Não, mas a gente está bem comprometido com os profissionais que a gente pegou e a gente sabe que não está todo mundo redondinho da mesma forma, pensando da mesma forma, mas a gente vai fazer toda aquela formação, toda aquela estrutura dentro da escola para manter todos falando da mesma linguagem, que nós tenhamos a mesma postura diante das crianças, para elas aprenderem, as meninas, né, a feminilidade, os meninos aprenderem, né, a virilidade, que isso está em falta e é muito importante. Até eu conversei com uma professora essa semana e falei para ela disso. A importância. Nós somos o espelho para as crianças, né? Nós, professoras, para as meninas de feminilidade. Então, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que, né, nos caracterizar literalmente feminina, modesta, para que as meninas se espelhem na gente, né? Vejam e gostem daquilo e queiram seguir aquilo, né? Sim. Rodrigo, eu tenho que te agradecer muito por essa live maravilhosa, esse conteúdo maravilhoso que você trouxe para nós. Agora, fala para a Adriana aí. Eu vou te roubar mais alguns momentos para a gente fazer outras lives, que pelo visto tem muito assunto para falar, né? Tem bastante assunto, coisa interessante. Bastante assunto legal para falar, mas se quiser falar de novo, aliás, você falou que vai dar uma ajuda para as professoras, o que tiver dentro do meu alcance, conte comigo, tá bom? Se eu puder falar com elas. Você vai estar por aqui mesmo, né? Eu vou estar por aí. Se quiser montar palestra presencial também, topo. Se quiser falar de outro assunto, vamos conversando sim. Eu acho interessante fazer uma palestra presencial, que eu acho que aí dá para falar bem mais, né? Não só um resumo, como que é uma live, mas dá para ser uma coisa mais densa. Vamos montar assim, uma palestra presencial mais para o meio do ano, para os pais e para educadores, né? Pessoas que estão querendo saber sobre o assunto, né? Tentando também, né, se blindar e ter o poder de se defender contra essas maldades do mundo.
Rodrigo, muitíssimo obrigada. Manda um abraço para a família. A gente está te esperando aí final de semana. Vou dar uns 2 recadinhos, tá? Domingo agora, dia 2, é o dia da inauguração do Colégio Astúrias. Então, às 7 horas da manhã, nós vamos ter a missa. E após a missa, vai ter a bênção das instalações, a bênção das mochilinhas para as crianças, para que 2025 seja um ano muito positivo, muito bacana para as crianças. E também nós vamos ter a colocação das imagens de cada sala de aula. Então, cada sala de aula tem o seu santo específico, nós vamos levar as imagens lá na sala e vão ser abençoadas também, tá? E depois disso, depois dessa bênção das instalações, nós teremos o café partilhado. Tudo isso acontece lá no seminário, que é o local do Colégio Astúrias, tá? Dia 3, então, nós iniciamos o nosso ano letivo. Rodrigo, muito obrigada, um abraço para a família, agradece para a família ter deixado você participar da live, que quando a gente tem um monte de filho, fica tudo mais complexo, mas é possível, né? A gente consegue fazer as coisas, principalmente estudar, né, Rodrigo? Você gosta bastante de estudar, né? Sim, sim. O César estuda meia-noite às 6. É o horário que dá. É o horário que dá. Gente, muito obrigada pela participação de todos e eu vou tentar salvar a live, tá? Alguém me perguntou aí, eu não lembro quem foi, mas vou tentar salvar a live sim, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.